Dando continuidade à nossa aula sobre o resumo, nós vamos falar agora especificamente da sumarização. Nós já mencionamos isso na primeira aula, em que apresentamos as principais características do resumo e da resenha. E falamos que a sumarização nada mais é do que a habilidade de separar aquilo que é informação secundária da informação principal. E aí, a sumarização é um processo mental essencial para construirmos um resumo. Nós temos que desenvolver essa capacidade a fim de que, num processo de leitura, sejamos capazes de selecionar, de excluir informações e deixar aquela que é a informação principal, sobre a qual a gente vai trabalhar, por exemplo, na construção do resumo, tá? Então, ela permite que no ato da leitura foquemos nossa atenção para a informação mais importante, relevante daquele trecho, seja ele uma oração, período, parágrafo, capítulo, ou seja o que for. Então vamos aqui ver um exemplo de como sumarizar, tá? São exemplos triviais para que a gente possa transcender isso para outras etapas. E nós temos um exercício avaliativo, uma atividade avaliativa que vai versar sobre isso. Lembrando que as atividades avaliativas são aquelas que contam ponto para os 40% da nossa nota. Então, ó, no supermercado, Paulo encontrou Margarida, que estava usando um lindo vestido azul de bolinhas amarelas. Qual é a informação principal nessa oração? Veja, tem um lugar, foi no supermercado, Paulo encontrou Margarida, que estava usando um lindo vestido azul de bolinhas amarelas. A oração principal, a informação principal aí, é que Paulo encontrou Margarida. Vejamos. Por quê? Porque poderia ter encontrado em qualquer outro lugar, ela poderia estar vestindo qualquer outra roupa. Mas a informação principal aí é que Paulo encontrou Margarida. Quando eu excluo essas outras informações, eu estou sumarizando, tá? Então, é selecionar dentro de um contexto verbal qual é a informação mais importante e excluir as demais. Vamos para mais um exemplo. Você deve fazer as atividades, pois do contrário, não vai aprender e vai tirar nota baixa. Qual é a informação principal? Você deve fazer as atividades. O resto é consequência, é causa, é circunstância, é qualquer outra coisa, mas a ação principal é que você deve fazer as atividades, tá? Em suma, observe que você faz ações mentais para escolher o que pode ser excluído do texto sem prejuízo à compreensão global, Porque imagine se numa oração como essa, eu digo que você não vai aprender e não vai tirar nota baixa. Ia ter sentido? Nenhum. Sem a oração principal, sem informação principal, isso não faria sentido. Só faz sentido dizer que eu vou tirar nota baixa ou que eu não vou aprender se eu souber que eu tenho que fazer, eu devo fazer as atividades. Então, o nosso cérebro vai calculando, vai ali analisando o texto e vai excluindo as informações que são secundárias do ponto de vista da estrutura da ideia principal. Claro que, se você for aprofundar o debate sobre o texto, você vai poder se posicionar sobre as informações secundárias. Isso é extremamente importante. Não significa que a gente exclui no sentido de jogar fora, mas que a gente está identificando qual é a ideia principal do autor, como ele estabeleceu uma linha de raciocínio e como está sedimentada o tema principal que ele se propôs a discutir. As ideias secundárias vão ser úteis depois, sem dúvida alguma, mas para selecionar, para dizer o que é mais importante, para sintetizar, resumir o texto, a gente tem que ficar com a ideia principal, tá ok? Aqui na plataforma tem exercícios avaliativos, vocês vão ter muito cuidado, pensem bem, analisem, discutam no fórum para construir as respostas adequadas, tá ok? Vocês vão fazer uso dos processos de sumarização, tá? Excluir informações relevantes. Então, vocês vão excluir as informações secundárias e deixar apenas a informação relevante e ainda vão tentar identificar
qual foi o processo de exclusão dessas ideias secundárias que vocês utilizaram. Tá ok? Qualquer dúvida no exercício, postem nos fóruns e contem com a ajuda dos tutores e a nossa supervisão. A gente encerra o resumo e vamos para a resenha. Até já!